Tem momentos em que tudo acaba, e o mais assustador não é o fim. É o vazio que vem depois dele. Aquela sensação de que você não sabe mais por onde começar, nem se ainda existe um caminho para você. E talvez esse seja exatamente o ponto em que você está agora. Você perdeu algo, uma pessoa, uma oportunidade, um sonho, ou talvez você perdeu a si mesmo, e agora você olha para sua vida e tudo parece meio quebrado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já tentou recomeçar e parou no meio do caminho? Quantas vezes você disse, agora vai ser diferente, mas voltou exatamente para o mesmo lugar? Quantas vezes você sentiu que Deus estava em silêncio, enquanto você lutava sozinho dentro da sua própria mente? E sabe o que mais dói? Não é nem o que aconteceu com você, é o que você começou a acreditar sobre si mesmo depois disso. Você começou a achar que não é forte o suficiente, que não nasceu para vencer, que talvez algumas pessoas simplesmente não conseguem recomeçar. Mas, e se eu te dissesse que você está interpretando tudo errado? E se eu te dissesse que esse momento que você chama de fim, na verdade é o começo mais importante da sua vida? E se eu te dissesse que Deus não te abandonou, mas está te reconstruindo em silêncio? Porque recomeçar nunca foi sobre voltar ao que você era antes. Recomeçar é sobre se tornar alguém que você nunca foi. E isso dói. Dói porque você precisa deixar versões antigas de você morrerem. Dói porque você precisa soltar o que te prendia. Dói porque você não tem mais controle como antes. É como estar no meio de um deserto, sem direção, sem respostas, sem saber quanto tempo isso vai durar. E o silêncio é ensurdecedor, porque sua mente começa a falar. Ela diz que você não vai conseguir, que já tentou demais, que já falhou demais. Ela te lembra de tudo que deu errado, de tudo que você perdeu, de tudo que você não foi capaz de segurar. E aos poucos, você começa a acreditar. Esse é o inimigo invisível. Não é o que aconteceu lá fora. É o que está acontecendo dentro de você agora. É a voz que te sabota. É o medo disfarçado de lógica. É a dúvida vestida de proteção. E enquanto você escuta essa voz, você se paralisa. Você não tenta. Você não avança. Você não recomeça. Mas existe algo que você precisa entender hoje. A sua mente não foi feita para te liderar. Ela foi feita para te obedecer. E quando ela assume o controle, ela te leva de volta para a dor que você já conhece. Mas Deus não trabalha na lógica da sua mente. A Bíblia diz em Romanos 12:2: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Percebe isso? Não é mudar a situação primeiro, é mudar a mente, porque é a sua mente que define o seu próximo passo. E talvez Deus não esteja mudando sua vida ainda, porque Ele está tentando mudar a forma como você enxerga a sua vida. E isso é o começo do recomeço. Mas eu sei que não é fácil, porque existem feridas aí dentro, feridas que ninguém vê, feridas que você nem consegue explicar. É a decepção, é o abandono, é a sensação de não ser suficiente, é acordar todos os dias com um peso que você nem sabe de onde vem, e ainda assim, você continua, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem resposta. E isso já diz muito sobre você, porque quem desistiu de verdade nem estaria aqui agora. Então presta atenção nisso. Você não está no fim. Você está em transição. E toda transição parece confusão, parece perda, parece atraso. Mas é preparação. Deus não desperdiça dor. Ele transforma a dor em construção. Olha a história de Jó. Ele perdeu tudo. Tudo. Família, bens, saúde. E mesmo assim, a história dele não acabou ali. Porque o que Deus estava fazendo não era só devolver o que Jó perdeu, era preparar ele para algo maior do que ele já tinha vivido. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora.
Não no fim, mas no meio. E o meio é desconfortável, porque você não é mais quem você era, mas ainda não se tornou quem você vai ser. E aí entra a ansiedade, o medo, a pressa. Você quer respostas rápidas, mudanças rápidas, resultados rápidos. Mas Deus trabalha no tempo certo, e o tempo de Deus não é atraso, é alinhamento. Ele está alinhando você com algo maior, mais forte, mais verdadeiro. Mas para isso, você precisa passar por esse processo, e eu sei que dói. Dói olhar para sua vida e não reconhecer mais nada. Dói sentir que tudo desmoronou. Mas talvez o que desmoronou era exatamente o que estava te impedindo de crescer. E agora é o momento de você parar de lutar contra o processo e começar a confiar nele, porque Deus está com você, mesmo no silêncio, mesmo na confusão, mesmo na dor. Ele nunca saiu. E agora, eu quero que você respire fundo, porque esse é o momento mais importante desse vídeo. Fecha os olhos se puder e vamos orar juntos. Deus, eu não sei por onde começar de novo. Eu não sei como consertar tudo isso que está quebrado dentro de mim. Eu estou cansado. Cansado de tentar, cansado de lutar, cansado de me sentir assim. Mas mesmo sem entender, eu estou aqui. Eu entrego para ti a minha dor, os meus medos, as minhas dúvidas. Eu entrego tudo aquilo que eu não consigo carregar sozinho. Me ajuda a recomeçar. Me dá força onde eu já não tenho mais. Me dá clareza no meio da confusão. Silencia essa voz dentro da minha mente que só me puxa para baixo. Me ensina a confiar de novo. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, eu escolho acreditar que o Senhor ainda tem um propósito para minha vida. Eu escolho acreditar que isso não é o fim. Eu escolho acreditar que eu posso recomeçar. Fica comigo nesse processo. Me sustenta nos dias difíceis e me lembra, todos os dias, que eu não estou sozinho. Amém. Agora escuta isso. Você não precisa ter tudo resolvido hoje. Você só precisa dar o próximo passo. Um passo, pequeno, simples, mas verdadeiro. Recomeçar não é fazer tudo perfeito, é não desistir. Então levanta, respira e começa de novo. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem certeza. Porque Deus não espera perfeição. Ele espera entrega. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Então comenta aqui embaixo: eu vou recomeçar com Deus. E deixa esse vídeo chegar em alguém que também precisa ouvir isso. Porque talvez, assim como você, essa pessoa também esteja tentando recomeçar em silêncio.